Mas pode o podcast tá bem mais pet. Tudo que tudo precisa saber. Os melhores profissionais veterinários de Campinas e região. Tutores atentos do podcast, com amor e carinho pelos nossos bichinhos, sempre com a bem mais pet. Tudo fica mais tranquilo, vem com a gente no Bem Mais Pode, que seu pet agradece por um beijinho. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o nosso segundo episódio do nosso podcast Bem Mais Pode, da Clínica Bem Mais Pet. Gostaria de agradecer ao IMA e à Prefeitura de Campinas pela oportunidade de fazer aqui hoje. E também aos meus amigos, colegas de profissão, né? O Pedro e a Ana, tá? O Pedro, ele trabalha hoje como radiologista volante e a Ana como cirurgiã de tecidos moles e também como ultrassonografista, tá? Então, a gente tem diversos temas que a gente vai conversar aqui com vocês, mas eu acho que eu até dei uma entrada essa semana no Instagram da clínica, falando sobre a importância da adoção, sobre como que funciona a compra de um filhote, porque o que a gente acaba vendo muito na rotina, né? Pessoas despreparadas adquirindo filhotes, às vezes com raças, por exemplo, muito grandes para lugares pequenos, ou de animais muito agitados para pacientes, para tutores idosos, e aí acaba que acontece aquela adota e devolve. Isso mexe muito com o sentimento dos bichinhos, né? A gente que é veterinário convive com isso, a gente sabe. Podem falar aí um pouquinho sobre isso? A questão de compra e adoção, né? A compra é uma realidade que a gente sempre vai trabalhar, né? É uma Uhum. coisa que vai ter existir se os canis que vendem, né, cachorros de raça ou até gato de raça é uma realidade que a gente que vai existir. Eu acho que a questão de comprar e adotar é uma relação que é pessoal, né, de cada Sim, pessoa, né? Às vezes alguém quer ter alguma raça específica, e querendo ou não, a gente vai trabalhar com essa realidade. Eu acho que o mais importante na compra é ser a compra consciente de lugares que tenham uma boa fiscalização, um acompanhamento, né? Que onde o bem-estar desses animais são garantido. Mas a adoção é uma realidade que a gente sempre vai também se deparar, porque cachorro abandonado é o que mais tem hoje em dia. Então também tem que ser feito um trabalho bastante importante para onde vai esses animaizinhos que vão ser adotados, né? Eu acho que assim, o que a gente precisa também fazer é a orientação. Né? O que eu vejo é muitas pessoas comprando ou até mesmo adotando os animais, mas não recebem a devida orientação. Né? Quais são os cuidados que deve ter quando esse animalzinho chega? Muitas vezes são filhotes, são animais que ainda têm ali, né? Vão brincar, vão pegar o chinelo, né? Vão destruir a casa. E aí eles são devolvidos porque o tutor não esperava que ele fizesse aquilo, né? Então, a orientação, ela também é muito importante nesses casos. até uma colega me falou semana passada e eu achei interessantíssimo. Eu acho que é uma dica que a gente poderia dar para os tutores. Ela atendeu uma consulta sem o cachorro. Na verdade, era uma consulta dos tutores para uma orientação pré-adoção ou pré-compra, para entender quais os cuidados que ele teria que tomar. Vacinação, vermifugação, ração, o espaço. Então, eu acho que se as pessoas tivessem essa consciência de, às vezes, procurar o veterinário até antes de adquirir esse animal, para pegar essas orientações, seria Não faria muita perfeito, diferença. é. Não, seria completamente diferente. Eu acho que Sim. o nosso espaço aqui até para orientação também, acho que é muito válido repensar essa ideia, né? De vir antes ao veterinário de pegar o cachorrinho. Não, Sim, nós, né, como veterinários, nós não trabalhamos apenas com saúde. Ah, o animal ficou doente, leva no veterinário. Não, nós também somos um agente de informação, né? Exatamente. Então, para tudo que ali que essa pessoa precisa saber, né, comportamento do animal, né, manejo. Então, cuidado. assim, tudo isso é também papel do médico veterinário. Sim. Querendo ou não, a gente não cuida só da saúde deles, né? A gente também cuida da saúde dos humanos, que reflete nos animais também, né? Exatamente. O papel também do médico veterinário é esse.
muitas pessoas elas acham que a gente é só medica cachorro e gato. Não, nós temos aí papéis importantes, né, nas zoonoses, Sim. né, controle ali de população, né, animal, controle de doenças. Então, a orientação realmente desses tutores, né, é importante. Sim. Principalmente numa pré-adoção, né? Exatamente. A adoção é um ato de amor lindíssimo, né? A gente vê ONGs e pessoas aí fazendo um trabalho, tem gente que dedica realmente a vida Só pra isso. para incrível. isso. É muito lindo e existem milhões de bichinhos aí precisando de amor. Então, lógico que a gente sempre indica, né? Adote. E assim, tem aquele preconceito, né, de adotar o animal adulto. Mas o animal adulto, você já sabe a personalidade dele. Então, para algumas pessoas é perfeito, porque você já sabe se ele é um cachorro mais agitado, se ele é um cachorro mais Exato. dócil, se ele é um cachorro um pouquinho mais agressivo. Então, a adoção tardia também é muito legal. Normalmente eu recomendo a adoção por adulto, porque normalmente são aqueles cachorros ou gatos que já vêm muito carente. Provavelmente já passou por um processo de abandono ou de um trauma, né, que fica guardado dentro deles, só que aí quando eles recebem um amor de novo, parece que eles entregam o dobro. Sim. Eu falo isso porque eu adotei uma gatinha adulta, né? Então Aham. é completamente diferente do É. filhote que eu adotei depois. Sim. A relação do amor e o carinho que eles passam pra gente. Isso é verdade mesmo. Até mesmo para pessoas até mais velhas, né? Se um senhor de idade adotar um filhotinho é complicado. O filhotinho Sim. vai ter que ensinar onde vai fazer xixi, tem aquela coisa Dá de mais tem que trabalho, né? passear, quer Às ficar vezes- correndo toda hora. E uma pessoa de idade já não tem mais aquele pique do filhote. Às vezes precisa daquela companhia ali na casa, porque às vezes a pessoa idosa ficou viúva, os filhos foram embora, casaram, e o cachorrinho ou um gatinho. O gatinho, a gente vale ressaltar aí que acho que a maior parte de animais de resgate aí são os gatos, né? É. Porque os cachorros ainda tem uma divisão aí entre a compra e a venda. Os gatos, a maior parte adoção. são por adoção. É difícil, até na nossa rotina, a gente pegar um gato comprado, né? Geralmente eles são adotados. E aí tem aquela preocupação dos gatos na rua também, com aquela multiplicação que é muito rápida. Nossa, Sim. fora a disseminação de doenças, né? Exatamente. E aí, entrando nessa parte de doenças, né? A gente precisa ressaltar aí a importância das vacinas, né? Sim. Que a vacina não previne só doenças simples, são doenças complexas, por exemplo, a leptospirose. Sim. A leptospirose, os cachorros pegam leptospirose. Agora mesmo, né, a gente teve a questão do Rio Grande do Sul, Uhum. né? Enchentes. A enchente é um local de transmissão de leptospirose, porque ali o rato vai urinar naquela água, tanto pessoas quanto os animais que têm ali feridas no corpo vão contrair essa doença, e a gente sabe que é uma doença que ela vai levar a óbito, né? Potencialmente leva a óbito. Então, animais que têm contato com ratos ou animais que podem ter contato com outros animais de rua, não, e até mesmo de apartamento, não adianta, tem que vacinar, tá? Tem que ser feito protocolo vacinal, né? Então, precisa vir no veterinário, né? Ter a orientação, né? Quantas doses, quais são as vacinas indicadas, vacinas éticas, né? Porque a gente sabe que aí no mercado temos as vacinas que não são éticas, né? Aplicadas por pessoas que não são veterinários. Sim. Então, também receber essa orientação. Às vezes, muitas vezes eu já atendi tutores que chegaram falando, ó, meu animal foi vacinado, mas ele não tinha recebido nenhuma orientação da diferença das vacinas éticas e as que não são. Algumas regiões de Campinas, ainda mais onde eu tô atendendo, eu pego muita carteirinha que tem, chega lá com a carteirinha, tem as etiquetas de vacina, mas sem o carimbo de um veterinário. Eu sempre oriento pro tutor, ok, você sabe que ele foi vacinado, mas isso aqui é um papel que não tem validade nenhuma. Porque tem que ter habilitação de um médico veterinário para confirmar que essa vacina foi feita da maneira correta, armazenamento correto, a aplicação foi aplicada da maneira correta no subcutâneo e outras informações. Porque parece simples, né? Às vezes as pessoas falam, mas é só uma injeção, é só uma vacina. Mas não é, tem todo o cuidado, porque a vacina ela tem que manter uma temperatura adequada. Você vai saber, por exemplo, o espaço onde a vacina tem que ficar é uma geladeira, um frigobar reservado para ela. Ali a gente faz a medição de temperatura de manhã e à tarde para ver se tiver alteração de temperatura, a chance de você perder a vacina é muito grande. E aí,
não é subjulgando, assim, né? Mas existem lugares que guardam a marmita e a vacina na mesma geladeira, né? Não. Então abre e Infelizmente. fecha Que é por toda questão de hora. contaminação, questão Sim. de a vacina já perdeu o efeito, então ela só tá aplicando uma água para injeção. Não, e eu já peguei carteirinhas, assim, do tutor. Realmente falta de orientação, porque ele faz todo ano, só que é uma vacina que não é uma vacina de qualidade numa casa de ração, cachorro com sinomose. E daí você fala, E ainda pra você explicar pra esse tutor que, mas ele tomou a vacina, ele por que que ele pegou tomou. a doença? Hum. E é aquela coisa também, tem gente que acha que a vacina é assim, deu a vacina, não vai ficar doente. A gente sabe que é uma prevenção, né? É uma forma de Sim. evitar com que ele fique doente ou que ele piore muito, né? E ainda mais no caso da sinomose, cães adultos, nós pegamos muito cães adultos aí, 6, Mais 7 anos, idosos. idosos, com sinomose, É, E a gente sabe né? que é uma doença que derruba o animal, né? é muito Infelizmente, a triste. grande maioria, né, acaba evoluindo para um quadro aí, né, que não tem jeito, ele acaba vindo a óbito ou, né, tendo aí complicações da doença, né, atinge ali a parte nervosa, o animal ele não consegue mais comer, ele não consegue nem muitas vezes nem defecar por conta que tá E às vezes vem a óbito das consequências, né? Das das sequelas. consequências da sequela da doença. É mesmo animal que consegue se recuperar, as sequelas são muito difíceis. É animal que às vezes fica convulsionando dia sim, dia não. Vira um animal epilético, Vira um né? animal epilético, é bem complicado. E é tudo que você consegue prevenir com a Desde o vacina. início, com Então, orientação, com acompanhamento, né? então, se a gente faz o protocolo certo, né? É igual um dia o psicólogo me falou. Uma coisa é a verdade. O cara comprou um quadro super caro de vidro, bonito. E aí ele pegou um preguinho, porque ele ficou com preguiça de pegar uma furadeira, de aprender o certo, né? De furar e colocar o parafuso. Ele pegou o preguinho, pregou na parede e colocou o quadro. Resultado, o quadro caiu no chão, quebrou, saiu o reboco da parede. Mas, gente, uma historinha boba, mas se você pensar em muitas fases da sua vida, faz sentido. Sim. Porque às vezes você vai no mais barato, no mais fácil, na casa de ração ali da esquina, por preguiça, porque assim, se você for ver o valor da praticado em casa de ração e na clínica veterinária, não é um valor exorbitante. Vai aumentar Não 30, mesmo. 40, 50 reais de diferença. Assim, a diferença é pequena se você for comparar com a qualidade do serviço que você vai ter. Até porque se esse animal depois ele contrai a doença, o tutor vai gastar. E não é só Novamente. dinheiro, né? Não é só o dinheiro, é o dinheiro, é emocional. emocional, é O dor de cabeça, emocional. preocupação, Esse tudo animal que vai sofrer, né, as consequências da doença, o né? tutor Vai sentir junto. dor É, e o tutor junto. então, assim, a Fora que, gente. né, e aí o tutor tem que botar na consciência de que, não tô fazendo só uma vacina. É praticamente uma consulta. É, Normalmente, na maioria dos lugares, a gente não cobra consulta quando vai fazer a sim, vacinação. O ideal era até cobrar consulta, porque a gente faz uma consulta, sim. Sim, e né? fazemos também um exame clínico, Exato, então Uhum. né? avaliação, Avaliamos o tudo, né? animal para ver se ele realmente pode receber a vacina. Ele tem ali alguma dermatite na pele, ele tem um sopro, ele tá com a temperatura aumentada, Ou tá com né? alguma sintomatologia, né? Que às vezes Sim. impeça de tomar a vacina, às vezes tá já com alguma Às vezes uma doença. diarreia. Eu já tive uma tutora que ficou chateada porque ela foi fazer a vacina e tava com diarreia. Provavelmente era troca de ração. Mas, Não dá pra por correr o via risco. das dúvidas, Exato. eu falei, eu não vou fazer, porque a gente precisa avaliar essa diarreia. Eu falei, vai fazer um probiótico, daqui 3 dias você volta. Porque se for pegar. Porque é só uma diarreia da troca de ração. Gente, filhote com diarreia pode Não ser dá só pra uma troca de ração, mas como pode ser uma doença viral, sabe? Pode ser uma intoxicação. Então, se a gente vacina um animal que tá com febre, com diarreia, com vômito, com problema de pele, a chance de piorar esse problema após a vacina é muito grande. Então, o animal ele precisa estar sadio antes de fazer a realização da vacina. E aí, por isso que o veterinário também tem esse papel importante, porque talvez na casa de ração ou Não em vai ter qualquer essa outro lugar, orientação. não vai ter esse cuidado de saber se realmente ele está preparado para tomar aquela vacina ou se essa vacina vai causar um prejuízo ainda maior para a saúde dele, tá? Vamos falar que o Pedro trabalhou um tempo aí com laboratório também. O Pedro foi meu estagiário um tempo, depois ele Olha. foi trabalhar com laboratório, foi para a clínica, agora ele tá aí na parte de imagem, né? É,
E aí, na parte de laboratório, vocês conseguem ver também muito essa rotina de Campinas, né? Campinas, Nossa, a gente tem algumas regiões que não são tão endêmicas, mas tem algumas regiões que tem muitos casos. Porque tem lugares que a doença às vezes nunca nem apareceu, mas aqui em Campinas não, tem Campinas muito, é uma gente. metrópole, né? Uma cidade É, muito grande. Então, é engraçado que eu consigo ir com a experiência que vai passando, você vai linkando os pontos, né? sim, Então, na época que eu trabalhava no laboratório, a gente recebia bastante os testes rápidos, né? sim, Principalmente para essas doenças que a gente faz a vacina, né? Parvovirose, coronavirose e tudo mais. E aí, depois que eu fui para a área clínica, principalmente na região do Campo Grande, né? Que é onde eu mais trabalho hoje, batata. Você vê lá as doenças, os casos clínicos direto. Óbvio que naquelas épocas do ano, né? Que sim. são mais específicas. Então, por exemplo, no começo do ano, janeiro, acho que um período de 2 semanas, a gente internou uns 10 pacientes com parvovirose. E assim, você vê que é endêmico. São regiões, lugares que alagam bastante também, tem bastante chuva. Aí o pessoal não toma aquele cuidado com relação à higiene, pega o filhote, passeia com o filhote mesmo sem vacina. Então você vê que são regiões que são meio debilitadas de informação, Sim. né? E que são regiões que são endêmicas porque não tem essa orientação, não tem esse cuidado, não tem nada disso. E no laboratório a gente via muito isso das regiões das clínicas, né? Então, a gente sabia que tal clínica era sempre X caso clínico, mas em tal região de Campinas já era os casos clínicos mais endêmicos, mais comuns de doenças que você vê que são pessoas que faltam orientação, né? Você vê o perfil do tutor até por região. A Ana também aí trabalhou em umas regiões que tem bastante, Sim, bastante casos, né, Ana? sim. É bem isso que ele falou. A gente é muito pelo período do ano. Então, lá para janeiro, fevereiro, são as épocas de parvovirose, porque são épocas de mais calor, em que o vírus vai vir à tona e o animal vai apresentar diarreia, né? Muitas vezes anemia hematoquesia, né? Êmese constante, emagrecimento. E são ali animais que a gente pega desde 3, 4 meses até 2 anos de idade. Então, eu já peguei parvovirose em animais com 2 anos de idade, Eu também. né? Agora, nessa época de mais frio, né? Junho, julho, aí vem a sinomose, Sinomose. né? Cinomose, Inclusive, eu os já... problemas respiratórios, Sim. né? E não vem nunca a sinomose sozinha. Vem sempre também uma erliquiose também associada. Então, assim, mais uma vez, a importância da orientação desses tutores quanto à vacinação, quanto a não passear nos primeiros dias. Então, a gente pega ali Sim. um cachorro pequeno, né, filhote, já vai sair para passear? Não, tem que esperar protocolo vacinal, certo? No mínimo 3 doses da V10 ética, né, aplicada pelo médico veterinário, né, para então poder sair e passear com seu animal de estimação, O né? tutor fica naquela ansiedade, ai, quero Fica. passear, tá destruindo Banho minha e tosa também casa. a gente orienta e não faz banho e tosa, porque é onde os animais vão. Ali tem animal de todas as idades, você não sabe se todos são vacinados. Você não sabe qual que é o cuidado de cada um, né? É muito difícil ter esse Exatamente. controle. Então, assim, tá ali meio sujinho, quer dar um banho em casa, secar bem, não tem problema. Agora, o banho no banho e tosa, não, a gente não Isso também não é recomenda. Sim, porque no recomendado. banho tosa a gente não vai conseguir ter o controle de quais animais são vacinados ou não. Se tem Sim, alguma doença, se não tem, se tá tratando, se não tá, então é muito difícil esse controle. Então, por Exatamente. segurança, não leve seu animal no banho e tosa. Espera todo o protocolo vacinal, é que eles ficam realmente, né? naquela ansiedade, né? A ansiedade, ela já se inicia para tirar o cachorro do canil. Que já é um ponto que a gente Desde o tem que momento também que falar, vou porque adotar, né? assim, que ele escolheu o cachorrinho no canil, principalmente quem vai comprar, né? Ele quer tirar rápido, só que assim, tem que Quer ter em ter casa, né? Quer que passear, exatamente, é um tem que troféu, ter né? o Quer tempo. exibir o Exato, é um filhote, troféu. né? Mas é que nem bebezinho quando recém-nascido. É, Você vai sair com seu bebezinho recém-nascido pra tudo quanto é lugar? Não, você não vai sair com ele. Você vai aguardar ele chegar a uma certa idade para então poder passear, Ou receber visita né? também, Ou né? até mesmo receber visita, porque a gente sabe que muitas doenças a gente acaba Leva. carreando através dos calçados, né? A sinomose mesmo é uma doença que se a gente, né, nós como médicos veterinários, nós estamos na clínica manuseando um animal que possui doenças virais, nós não podemos de maneira nenhuma chegar na nossa casa com a roupa do nosso corpo. Nós já temos que sim. trocar essa vestimenta, né? Por isso que também nós já Exato. utilizamos ali roupas adequadas na nossa rotina.
Então, mesma coisa é o tutor. Então, se ele tem um caso ali, né, de animal com sinomose na região, né, ele não vai poder entrar dentro da casa dele utilizando aquela roupa. Ele também precisa entender que também precisa ter Tem ali um um processo cuidado, de né? higienização quando for pegar o filhote. Lavar as mãos, né, antes de pegar esse filhote, né, não passear com o filhote na rua, né, quando as visitas chegarem, né, e for pegar o filhote, lavar as mãos. Então, assim, são cuidados básicos, Sim. mas que precisam ser falados, porque às vezes eles não têm essa noção. Sim, não. Toda vacina, por exemplo, eu sempre passo essa orientação. Porque é batata. E você vê que eles não nem sequer imaginam esse tipo de situação, né? Não. Sim, Então, aí, essas épocas de chuva, um cachorro na rua, de rua, tá com alguma doença viral, tem uma diarreia, a chuva leva essa diarreia na calçada. Você passa, pisa nessa poça aí contaminada, leva pra dentro de casa. O cachorro, quando chega em casa, vem no pé, Sim. né? Eu, quando chego em casa, quando eu sei que eu tratei com algum bicho que possa ter alguma doença viral, com meu filhote em casa, que eu tenho gatinho, eu já chego, saio tirando tudo, ele já vem, né? tem, Aí eu falo, Ana Clara, pega ele, pelo amor de Deus, que eu tenho que tirar essa roupa. tem uma série, o Dr. House, não sei se vocês já assistiram, Sim. que ele mostra bem, assim, a transmissão de algumas doenças virais, e tem um capítulo que é justamente um bebê recém-nascido que pegou uma doença viral através de um ursinho lá na maternidade mesmo. Então, olha só. Então, São se com veículos, pessoas né? acontece isso, também acontece com os nossos animais também. Que a gente na rotina, às vezes, o tutor não vai imaginar esse tipo de situação, né? Sim. Então, se a gente não tá ali pra orientar, Por isso que existe o médico veterinário. Então, mais uma vez, a importância de levar o seu animalzinho no médico veterinário e não na casa de ração. Tá. E aí a gente vai entrar num outro assunto polêmico aí, alimentação, porque daí a gente vai entrar aí nessa parte de ultrassom, cirurgia, raio-x, porque assim, a gente entrou na parte de alimentação, se não for feita de maneira certa, dá problema. Dá. Filhotes adoram mordiscar tudo pela casa. Então você vai ver lá, a sacolinha, ele tá mordendo, a meia, ele tá mordendo, o brinquedo. chinelo, ixi, pé da mesa, cadeira. Além de trazer no sapato o risco viral, também existe o risco obstrutivo aí, né? Porque às vezes a gente precisa. Chega um paciente lá com vômito, diarreia intenso, a gente vai descartando as suspeitas aí. E aí a gente chama a Ana. Ana, vamos fazer ultrassom. Aí a Ana vai lá, faz o ultrassom e fala: Pedro, agora é o raio-x, porque devia ter ali um osso ou alguma coisa de alumínio. Me conta um pouquinho da rotina aí, Ana, clínica, nesse acompanhamento de pacientes que comem as coisas por aí, ou de outras rotinas mesmo referentes ao ultrassom que você faz. Bom, o clínico, né, ele precisa, como diagnóstico diferencial, né, ele precisa, para fechar o diagnóstico, ele vai precisar aí de um ultrassom ou de um raio-x para poder, então, fechar essa suspeita. Então, na maioria das vezes aí são animais filhotes, né, que acabam comendo coisas pela casa, às vezes já vem já até com esse diagnóstico ali até pelo tutor, ó, comeu uma meia. Ele viu, Já né? viu, né? Comeu uma meia. Mas muitas vezes vem com MZ constante, às vezes até diarreia. Então, o ultrassom ele vai auxiliar o clínico, né, nesse diagnóstico. Então, a gente vai ter vários achados aí, desde uma gastrite, uma enterite, né, até ali o encontro ali de sombra acústica, líquido inflamatório dentro desse intestino, quando existe obstrução, tá? O ultrassom, ele é muito utilizado na rotina, porque ele consegue visualizar, né, uma sombra acústica causada por este corpo estranho, né? Uhum. Porque quando nós falamos aí de quando o animal come um objeto, nós falamos corpo estranho. Então, quando o animal tem esse corpo estranho no abdômen, né, ali no estômago, no intestino, ele vai causar uma sombra acústica. E vai ser possível, então, visualizar através do ultrassom. A gente consegue também determinar se está obstrutivo ou se não está obstrutivo pela quantidade de líquido, né, pela quantidade de pela inflamação ali daquela parede, daquela alça intestinal, né. Muitas vezes, às vezes a gente precisa chamar também o radiologista, porque às vezes a gente vê uma sombra, mas o ultrassom, ele não vai me mostrar a meia, ela não vai me mostrar a bolinha, ela só vai me mostrar que tem alguma coisa ali fazendo uma sombra acústica. O raio-x, ele já vai ali me dar mais ou menos uma forma um pouquinho mais definida. Então, tanto o ultrassom quanto o raio-x são exames que vão auxiliar o clínico, né, a chegar no diagnóstico, né? E então definir qual vai ser o melhor tratamento.
Sim. Não, e tem que lembrar que os exames, eles são complementares, né? Então, o clínico vai fazer o atendimento clínico, vai ter uma suspeita clínica de acordo com o histórico que o tutor trouxe para dentro do consultório e, com isso, determinar quais serão os próximos passos, né? Então, suspeita de um corpo estranho, comeu alguma coisa. Então, fazer ou raio-x ou ultrassom, ou os dois já ao mesmo tempo, dependendo do Sim. caso. Né? Porque, às vezes, muitas vezes acontece, acabou de ver, comeu o corpo estranho, comeu um osso, né? Que é o que a gente mais pega. Sim. Aquele churrasco de final de semana, né? Opa, caiu o osso no chão, o cachorro vai lá e pegou, né? Muitas vezes o tutor às vezes nem vê, né, que isso acontece. Sim. Então só depois o cachorro tá passando mal, tá vomitando, aí traz. E aí você tem que cavocar no histórico clínico, né, no histórico do paciente, falar, teve alguma coisa diferente em casa? Domingo teve churrasco. Aí já levanta aquela pulga atrás da orelha, né? E aí quando a gente pede um raio-x, só que aí o raio-x já vê que consta lá um corpo estranho, só que tá obstruindo, não tá? Aí tem que Sim. partir para Sim. ultrassom para saber se é obstrutivo, se não é, se vai dar para acompanhar esse corpo estranho no trato intestinal, ou se não é caso cirúrgico, vamos ter que, infelizmente, abrir, retirar por procedimento cirúrgico. Então, são várias coisas que têm que ser analisadas, né? Sim. Mas são exames complementares de acordo com a suspeita do clínico. Sim, é aquilo que a gente sempre fala, né? A clínica é soberana. Sim. Então, muitas vezes o animal chega ali e você já identificou que realmente é aquilo. Então, mas a gente precisa do diagnóstico, né, para falar, olha, é isso mesmo, né? Tem que ter uma Precisamos dessa certeza, né? certeza pro Uma tutor. garantia, né? É Exatamente. que antigamente, né, os veterinários trabalhavam muito com o achismo, né? Então, eu acho que... Então, hoje, com a facilidade dos volantes, né, que vocês Nossa. fazem esse serviço na nossa clínica, a gente acompanha aí, a gente tem um acompanhamento com vocês, então, mesmo na emergência aí, a Ana várias vezes nos socorre aí, 11 Meia-noite. horas, meia-noite. A facilidade que a gente tem hoje de fazer um diagnóstico certo dos nossos pacientes é muito legal com esses exames, né? Sim. Então, é uma suspeita de corpo estranho, o tutor viu, a Ana já corre lá, faz ultrassom. Engoliu um osso, parece que tá engasgado, porque o que acontece muito é osso cozido, o cachorro come e fica com aquela tosse, aí o Nossa. tutor nem sabe às vezes que é o osso, só chega lá. E aí, Pode no ser. exame físico, a gente vê que era ali um osso. Ou que também já peguei 2 já, tá? Esse ano. Pedra de jardim. Sabe aquelas pedrinha branca? Nossa. Aquelas pedrinha branca de jardim que come aquilo ali como se fosse petisco. Aí você bate o raio-x ali, parece parece uma cesta de ovo. Já vi aqueles casos de aqueles coquinhos, né, de árvore. Agora É, esqueci o nome, mas já vi o caso de um Golden. Tipo, teve que ir pra cirurgia, abriu o estômago Sim. lotado daqueles coquinhos pequenininhos, sabe? Sim, eu também já peguei bastante coquinho. E eles amam esses coquinhos, né? Eles amam, eles comem e realmente para no Olha, intestino. há pouco tempo, acho que há umas 2 semanas, como eu ainda também estou trabalhando com atendimento clínico, peguei um Shih Tzu. ah, A doutora viu ele comer aqueles ossos de costela de porco. ai, A sorte, isso ajuda muito, é uma orientação que eu dou para todos os tutores. Fiquem sempre atentos com o que eles estão comendo, porque às vezes é nessa de você ver e levar em seguida para o veterinário que salva a vida do animal. sim. Porque muitas vezes o tutor pode até ter visto, mas espera, vai sair nas fezes, É. aí isso desce destruindo o trato gastrointestinal. Então, mesma coisa, a tutora viu ele comer, ela já trouxe. Aí naquela ela já trouxe, pensei, bom, vamos fazer o raio-x primeiro para entender aonde está, já que ela viu que comeu o osso, Sim. né? E aí deu azar, ficou preso perto da cárdia do estômago. Então ele não foi, ele ficou preso na mucosa do esôfago. Então a gente teve que chamar outro exame complementar, que foi a endoscopia, para poder retirar. Não precisou ir para cirurgia. Mas já perdi paciente assim, de perfurar o esôfago, Já. porque né, às vezes é pontiagudo, Uhum. triturou. Então é muito importante, porque é nessa que a gente perde o animal. Não, o osso é extremamente perigoso. Não é indicado, né? Não, eu não recomendo dar osso para cachorro. Se a gente for entrar na pauta de alimentação aí, existem O várias. osso, o que assim, eu vejo assim de benefício é quando ele é congelado, mas assim, ossos grandes. Eu não tô falando de pedaços, nem de osso de frango, não. Uhum. Ossos de
boi, por exemplo, fêmur, que são ossos grandes, para que eles possam roer. Uhum. E ainda E aí são assim, aqueles ossos tratados, né? sim, Passa por um É, processo antes, mas né? mesmo assim, Ana, desculpa te cortar, esse processo de congelamento, se o tutor não souber fazer, o que acontece? Vai uma bactéria nesse osso, pode dar uma salmonela, pode dar uma intoxicação alimentar, se não for feita de maneira tem que adequada. tudo ser Aí, aí vem a orientação, né? por isso que é também, mais uma vez, importante a orientação. Mas osso realmente não é indicado. Nem a gente come osso, por que vai dar osso pro cachorro? Né? Tem tanta Uhum. comida. Se você quer oferecer uma comida, então, pro seu cachorro diferente, então procure alimentação natural, né? Procure um nutricionista, né? Nós temos aí, né? Hoje na veterinária ela tem um ramo de especialidades. Não é Sim. mais só o clínico que faz tudo. Não, nós temos várias especialidades. Então procure um nutricionista para fazer o manejo da alimentação desse animal adequado. E aí você vai poder oferecer uma alimentação diferenciada, né? Não só a ração, mas uma alimentação diferenciada para aquele animal que não precisa ficar dando Exato. osso ao resto de comida. E outra coisa, né? A alimentação natural não é cozinhar arroz, Com cenoura carninha, e cenoura, frango. beterraba e dar pro animal e achar que tá arrasando. Porque já vi Sim. muito caso disso até dentro da minha família, né? Ah, eu vou economizar com ração, mas também tá comendo mais natural. Então tá dando. Só que aí quando você vê, né, o balanço nutricional desse animal tá completamente desregulado. Tá comendo só carboidrato, o animal só engorda, o pelo ficou opaco, começa a Sim. cair. Então tem vários detalhes que Sim. são importantes pontuar na alimentação natural, que por isso o acompanhamento com um médico especializado, porque Sim. é uma área muito complexa, Sim. né? Essa questão de alimentação natural é muito complexo e querendo ou não, a indústria hoje, né, de alimentos da área pet só cresce. Uhum. Então, Os opção cães, tem né, muitas, eles né? já têm uma dificuldade de metabolizar carboidrato, né? O fígado do cão já tem essa dificuldade de metabolizar os carboidratos, né? E então o melhor mesmo é realmente passar com o nutricionista para poder fazer uma dieta específica com proteínas, né? Uhum. As vitaminas, né? O que o animal precisa. Né? Fora que e aí vem a questão também que envolve até o laboratório. Quero entrar com alimentação natural. Tudo bem, vamos entrar. A questão de você garantir os níveis nutricionais na alimentação natural é muito específica, muito detalhada, porque você tem que ter uma certeza de que você está Uhum. garantindo isso para o animal. E aí vem os exames, né? Você fazer acompanhamento nesse animal para saber se aquela alimentação natural Tá sendo legal. tá sendo legal, tá suprindo a necessidade desse animal. Então, dosar uma vitamina B12, uma vitamina D, fazer determinados exames para você saber que não, tá, ainda preciso ajustar alguns detalhes da minha alimentação para garantir uma nutrição adequada e que a saúde desse pet também venha a se manter estável, né? Porque, querendo ou não, a alimentação é a base. Eu falo isso para todos os tutores. Uhum. A alimentação adequada é a base da saúde do seu animal pro resto da vida. Você vê pelos gatos. Gente, gato que come ração boa, ele dá problema só no final da vida. Sim, Exatamente. nós temos hoje várias indústrias, né, que investem muito, Uhum. né, na alimentação, na ração. Então, assim, às vezes os tutores veem a ração, mas a ração, ele vai ficar enjoado. Os cães, eles não têm essa necessidade igual a gente de Sim. ficar comendo toda hora alimentos Provando diferentes. coisa, né? Provando coisas, exatamente. O animal, ele, dentro daquela ração que foi, né, investida ali pela empresa, né, que tem um trabalho por dentro ali competente, né, foram vários recursos que foram investidos para que aquela ração seja adequada, né, então ele tem ali já os seus níveis calculados que aquele animal precisa receber em cada porção. Então, ele não vai deixar de maneira nenhuma de receber nutrientes adequados naquela porção de ração. E as rações a gente tem aí no mercado rações muito boas, né, que vão aí melhorar pelagem, melhorar doenças de pele, por exemplo, né, Sim. que precisam aí de uma ração mais adequada. Né? Evitar que esses animais tenham aí doenças intestinais, né? Doença inflamatória intestinal, ou até mesmo aquelas enterites esporádicas por comer alimento, né? Que o tutor dá, né? Então, assim, a gente precisa dar valor nas rações, né? Sim. Porque elas foram estudadas, estão aí no mercado, né? Para oferecer uma melhor qualidade para E o é seu interessante animal. que você pega aquele pessoal um pouco mais velho, né? Eles falam, não, antigamente comia de tudo e vivia muito. Na verdade, é que não vivia, Uhum. né? É que tinha uma Só não era falsa... diagnosticado. Exatamente. Então, assim, como teve o avanço da medicina, essa questão também faz muita diferença na Sim. hora de você pontuar, não, o animal vive mais do que antigamente.
E querendo ou não, a gente sabe que as rações de antigamente não são as mesmas rações de hoje, Sim, né? O dinheiro investido na tecnologia dessas rações é absurdo. sim. Então, a garantia nutricional, se deixar hoje, acho que a vigilância, todos os órgãos que fazem essas fiscalizações nas indústrias de ração é mais pesado do que de alimentos humanos, Sim, né? Sim. Então, se pensar, o cachorro tá comendo melhor do que a gente. tá mesmo. Tem que tomar cuidado só na hora de adquirir essa ração, né? Porque a gente tem todo o preparo lá na fábrica, vem uma ração Sim. boa, aí chega ali no mercadinho do bairro, vendem a ração a granel. Isso é uma coisa complicada. Gente, eu falo assim pros tutores, rato gosta de quê? De milho, né? De grão. Lugar que tem ração, ainda mais ração aberta, a chance de vir um rato ali e comer essa ração e fazer xixi nessa ração é muito grande. Fora que assim, ela oxida, pode ser porta de entrada ali para alguma bactéria, a ração ela tem que vir Fungos. lacrada, fungos, ela tem que vir lacrada no saquinho original da fábrica. Então, É a melhor forma de você garantir, né, que essa exatamente. ração é de boa Fora qualidade. que assim, eu não tô julgando, mas já julgando, né? O cara, o dono do comércio ali, tá com uma ração que venceu esse mês. Não vendeu tudo, mês que vem ele vai deixar aquela ração ali vencida. Tá seca. Tipo, é difícil você ver uma ração vencida, né? Então, nunca comprem É, E ração é, a e é granel. interessante, porque normalmente você vê isso mais em agropecuária, casas Uhum, de rações de bairro. Se sim. você for nessas grandes lojas, Não, não Não, não existe. não existe. existe. Não é o adequado, né? O ideal é É que uma forma realmente mais barata de vender a sim, ração, só que aquela Então, coisa, mas se você fizer as o barato sai contas, caro. mas se você fizer as contas, nem sai tão barato assim. É porque a pessoa ali, Dilui, ela né, olha um ali, pouco ai, mais. R$ 7 o quilo. Ela vai pegar 1 quilo. Só que se você comprar um saco de 7 quilos e fazer a conta, às vezes sai mais barato você comprar o saco inteiro do que você comprar a granel. É que visualmente é aquela jogo de marketing, né? Visualmente ali os R$ 7 parece mais barato, mas na verdade não. Então, se programem, comprem. Depois, comprei um saco grande, né? Pega um balde, coloca esse saco de ração dentro de um balde fechadinho, lacradinho. Tem algumas marcas de ração que agora estão vindo até individualizadas, porções menores. Então, você compra um saco de 7 quilos e vem porções de 500 gramas. Exatamente para manter a qualidade Não, e dessa outra, ração. aí temos rações de várias qualidades, né? E querendo ou não, e atendendo vários públicos, né? Então Uhum. tem aquela pessoal que vou comprar ração mais cara pro meu animal. Não, eu tenho já 6 cachorros, não dá para comprar mais cara. Vou comprar uma com preço mais em conta. Só que ainda assim, dentro de todas as marcas que existem, dá pra gente garantir uma boa alimentação com marcas e preços mais acessíveis. Por isso, de novo, vem a questão da orientação do médico veterinário. Então, isso é uma outra questão que também é até acho que um futuro podcast, né? Sim. Quantos animais eu posso ter, né? Porque a gente sabe que os tutores deixar, vai um adotando atrás do outro. É lindo, mas querendo ou não, vem aquela questão, né? É, Quanto mais cachorro, maior a responsabilidade sim. deles, né? E para garantir uma alimentação para eles, isso também influencia. sim. Não, isso é real. É que existem pessoas que, igual a gente viu no início, né? Se dedicam aí ao cuidado dos animais, vivem exatamente para isso. Agora, existem pessoas que às vezes acabam tentando ajudar, mas às vezes até atrapalha, porque ela começa a pegar aqueles bichos. Outra coisa, se você não tem condição de pegar um bicho na rua, não Não, resgata. pegue. Exato, isso é um ponto muito. Não Acho que é uma das orientações resgata. que mais deviam ser espalhadas em Deixa todos que os alguém que lugares. tenha condição vai pegar. Exato. Animal que está em sofrimento hoje na rua, hoje a gente, pelo menos a gente conta aí já com o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, né? Que Uhum, a gente tem aí, né? O SAMU animal. Então, se é um animal que está ferido, você pode entrar em contato aí com a Prefeitura de Campinas, que eles vêm resgatar esse animal aí e dar esse tratamento, Suporte. esse suporte, né? Às vezes é melhor do que você pegar esse animal, levar ele para uma clínica e falar assim, eu achei na rua. uhum, Tá, mas eu só trouxe para vocês porque eu achei na rua. Mas nós não temos a responsabilidade de tratar este animal, né? Nós temos ali uma responsabilidade de dar ali o primeiro atendimento de suporte, mas nós não temos a responsabilidade de ficar com este animal porque ela achou na rua, porque sim. essa pessoa achou na rua. E isso eu acho que é um ponto que nem os tutores têm muita noção. A partir do momento que você pegou este animal, ele botou para dentro de casa, botou para dentro do seu carro,
Ele passa, a responsabilidade dele passa para você. Ser dele. Exatamente. Então, por exemplo, achei um cachorro abandonado na rua em estado deplorável. Peguei e vou levar pro veterinário. A partir do momento que eu levei ele pro veterinário, eu sou responsável. Sim. E se eu largar ele pra rua ou abandonar ele porque eu não tenho condições, o animal não é meu, eu posso passar por um processo de abandono. Sim. Então, isso é o sutor de muita gente que a gente Sim. pega e não tem essa consciência. A maioria, né, que chega e fala, eu achei na rua, trouxe pra vocês cuidar. Tá, mas tem um custo pra gente Sim. poder, né, fazer todo esse tratamento. Nós não somos, ainda não existe o SUS animal aqui em Campinas. Existem em São Paulo e algumas cidades, mas aqui em Campinas não tem. Eles brigam com a gente ainda. Sim. Eles falam assim, mas porque você não tem amor pelo que você faz? Aí você fala assim, não, eu tenho muito amor, eu tento ajudar no que eu posso. Mas vocês imaginam se a gente abrisse a porta da clínica pra atender de graça todos os dias? Como eu pagaria? Como você pagaria a clínica? Como eu pagaria a Exatamente, clínica? como Então, nós Pra poder cuidar manteríamos, deles. é um comércio como qualquer outro. Então, a gente paga imposto, paga insumo, paga funcionário, luz, internet, enfim. É um comércio. E aí, as pessoas têm que se atentar e ter essa consciência, né? De que, tudo bem, eu não tenho condição, então deixa. Eu sei que às vezes dói o coração, você tem aquela vontade de pegar, ou tenta ligar para uma pessoa que consiga fazer aquele Uma tipo de ONG, resgate. né? Sim. É que as ONGs estão até saturadas. O duro é aqueles tutores que procuram a gente com cachorros já adaptados na casa com 2 anos de idade, procurando o telefone de ONG para devolver cachorro. Isso, gente, eu acho o cúmulo. Não, isso daí Deveria já ser configurado abandono, né? Não, Como- é o cúmulo. E procurar a ONG, é de falar, a ONG A tá partir do momento que você vai saturada. ter um animal, você tem que ter responsabilidade sobre ele. Porque É é uma uma criança vida. eterna. Sim. É uma vida que é dependente. Né? É uma vida dependente. Ponto. Não tem Sim. outra conversa. É que nem o filho, você não vai doar seu filho porque ele resolveu fazer bagunça e né, sujar a casa inteira, ou chorar de madrugada. Você não vai doar seu filho por causa disso. Não. Então, também, mais uma vez, a orientação. Esse animal, ele vai aí, né, ter aí uma expectativa de vida, né, de um cão, até 15 anos. Então, você vai dispor de 15 anos da sua vida para poder cuidar desse animal. E você vai ser o tutor legal desse animal. Uhum. Né? É até essa mudança de nome, né? Que antigamente a gente falava o dono. Não é dono, porque o animal não é objeto, né? Ele é o tutor, né? Ele é o Sim. responsável por aquele animal. Tá, vamos mudar um pouquinho aí nosso tema. Agora vamos falar um pouquinho de cirurgia? Opa, agora sim. Vamos falar um pouquinho de cirurgia, que é a praia da Ana aí. A Ana agora tá com um aparelho aí ultrassônico super moderno. Sim. Muito legal para fazer cirurgia. Fala um pouquinho desse aparelho, como que ele funciona, Ana. Bom, o nome dele é bisturi ultrassônico. É. Ele funciona basicamente como um bisturi de cirurgias menos invasivas, né? Ele tem uma ponta onde tem uma tesoura e uma parte que vai selar o vaso. Então, ao mesmo tempo em que eu estou ali naquele vaso, né? Que eu passo ele vai cortar e vai selar este vaso. Ele é indicado para cirurgias, né, de abdômen aberto. Então, ele é indicado para castrações, né, orquiectomia, varisterectomia, esplenectomias, né, vai retirar aquele baço, em vez de ficar dando várias ligaduras, você vai utilizar ele, que ao mesmo tempo em que ele corta, ele sela, e aí o tempo cirúrgico diminui, porque é uma cirurgia muito mais rápida. O tempo que eu ia gastar para fazer ligaduras destes vasos, eu vou passar ele e ele vai cortando e selando. Então, o tempo é muito menor. Então, o tempo cirúrgico cai. E, ao mesmo tempo, o tempo anestésico, que eu acredito Sim. que é o mais se preocupa os tutores. Uhum. Menos reações, porque nós não vamos utilizar fio, né, neste órgão. Então, o animal, se ele tiver ali alguma alergia, algum fio de sutura, ou se ele desenvolve alguma reação, não vai ter, porque não vai ter nada ali comprometendo aquele vaso. Apenas vai selar, tá, a uma temperatura que é também adequada ao corpo do animal. Porque esse bisturi, diferente do elétrico, né, que chega a altas temperaturas, né, acredito que aí o elétrico chega a mais de 200 graus, este bisturi ultrassônico, o máximo que ele atinge é 40 graus. Então, ele chega à temperatura do corpo do animal.
Ai, que legal. Então, ele é muito indicado, por exemplo, para estafilectomia, que é nada mais do que a cirurgia do palato alongado ali dos cães braquicefálicos, né? Que tem aquela respiração dificultosa que fica roncando. Aham. Então, quando a gente passa ali aquele bisturi ultrassônico, ele não vai ter edema de pós-operatório. Então, ele já sai da cirurgia comendo ração seca, né? Muitas vezes a gente precisa passar ali um pouco de sorvetinho para o cachorro, porque realmente é uma área que fica muito demasiada, é uma área muito vascular. Então, quando a gente utiliza o bisturi ultrassônico, diminui muito essa chance de edema aí no pós-operatório, né? Então, é um aparelho, assim, novidade aí, né? É. Aí os donos de bulldog, de pug, que tem aí o prolongamento do palato, procura a gente, que a Ana vai fazer a cirurgia para mesmo, vocês pode vir. com a melhor tecnologia de Campinas. É alta tecnologia, né? Então, a gente já tem tecnologia pra gente quando a gente vai fazer uma cirurgia, né? Então, tecnologia também para os animais, né? Então, desde uma simples castração, né? Até uma mais específica, como a estafilectomia, como uma esplenectomia, né? A Ana tá falando bastante em termo técnico aqui, galera. Mas assim, retirada de baço, retirada de útero. É que assim, o público que vai assistir a gente, Ana, Desculpa. vai ser um público também dos tutores. Então É lógico vamos lá. que temos colegas aí também assistindo, mas até para as pessoas entenderem, né, esses termos técnicos. Então, é alta tecnologia para retirar um baço em casos de, né, em casos de tumores de baço, né, em casos de ruptura traumática, por exemplo, né, em casos de uma castração. Recentemente, né, eu fiz, né, uma retirada do baço de um paciente que tinha sofrido ali um trauma por conta de um atropelamento, e aí ele chegou com o baço rompido. Nesse momento, não tem que pensar, tem que levar para o centro cirúrgico. Então, o tempo que gastamos, né, selando os vasos com o fio, né, é muito maior. Quando a gente tem essa tecnologia, então, rapidamente, nós controlamos ali aquele sangramento, né? Então, esse animal, o risco dele ter um choque hemorrágico é muito menor, né? Então, dele entrar ali num estado mais crítico nesse pós-operatório, diminui bastante. Não, é muito legal. Você vê como a medicina veterinária tá avançando aí, né, com técnicas, com aparelhos que realmente ajudam aí, diminuir o tempo cirúrgico. Você imagina um animal idoso que às vezes precisa tirar um tumor, que tem que ser rápido, às Sim. vezes tem chance de ter um sangramento. Com esse aparelho facilita, né, Ana? Sim, o que uma coisa também que eu acredito que é necessário falar é que animais idosos não são restritos a procedimentos cirúrgicos. Nossa, isso é importante. Certo? É. O que chega muito pra gente é: meu animal tem 10 anos e não pode ser operado. Meu animal é idoso e vai morrer na cirurgia. Ele não vai, desde que nós entendemos o que está acontecendo com aquele animal. Ele tem ali alguma doença pré-existente? Sim. Então, vamos tratar essa doença pré-existente antes de submeter uma cirurgia, certo? Mas essa doença pré-existente, ela é controlada? Então, vamos pensar em um animal cardiopata. Então, um animal que tem um problema de coração. Ele pode ser operado? Pode ser operado, certo? Ele vai passar por exames que nós vamos avaliar, vamos fazer um acompanhamento desse animal, para que então, quando chegar o momento do procedimento cirúrgico, ele esteja ali devidamente controlado, né? E possa passar por aquele procedimento cirúrgico com toda a segurança. Então, o bisturi ultrassônico para pacientes também idosos, ou que tem ali também um risco de cirúrgico considerável, ele é uma ótima escolha. A parte de raio-x aí com pacientes idosos, né? A gente pega. Nossa rotina aí é muito grande, desses bicos de papagaio, diminuição de espaço intervertebral, artrite, artrose. Vai chegando a idade, os cachorros começam a apresentar alterações de coluna. Tem algumas raças aí que. Já que tem um problema pré-existente, Já né? pré-existente, Exatamente. Então, às exatamente. vezes já nasceu com problema, nunca foi percebido isso ao longo da vida. Chega a fase idosa, começa a manifestar os sintomas de forma mais intensa, né? Sim. Isso a gente pega bastante. Acho que a maior preocupação, principalmente no raio-x, é quando a gente vai fazer raio-x de tórax pacientes com problema cardiopata.
né? Então, Sim. com alguma cardiopatia já pré-existente, aquele animal agitado, normalmente aquele cachorro idoso também ansioso. Sim. Então, aquele Yorkzinho pequeno, idosinho, agitado. E a gente precisa fazer uma avaliação do tórax, porque o cachorro tá com tosse, tá com algum sintoma aí que precisa ser investigado. E aí a gente precisa normalmente colocar ele numa projeção aí, né? Um posicionamento VD, né? Que é com o tórax para cima, né? Então a barriguinha virada para cima. E aí aquele cachorro começa a ficar cianótico, né? Então isso é uma preocupação com pacientes idosos. Obviamente que a gente usa outras técnicas, né? E usa Sim. DV, então ele fica de barriguinha para baixo para não Tem todo submeter esse ele, cuidado, né? A para gente não tem toda submeter essa preocupação de até o ele a um posicionamento, estresse, é. né? Ou até acontecer algum caso aí de um animal descompensar durante um exame Sim, simples. Querendo ou não, é um exame simples, não é para ser nada sim, complexo. Quando não se trata de nenhuma emergência, né? De algum trauma, alguma coisa assim, é para ser um exame mais tranquilo, né? Mas ainda assim, tem o paciente idoso, a gente tem que ter todos os cuidados para manipular, para não às vezes estressar demais esse animal, ou para não piorar qualquer quadro, né? Então, se ele já está com um problema na coluna, a gente precisa posicionar ele tá ansioso, agitado. Às vezes é solicitado até sedação para tranquilizar sim, esse animal, para a gente conseguir fazer um bom posicionamento, para conseguir fazer uma boa avaliação, né, do que está sendo investigado nesse paciente, ou o que está fazendo acompanhamento, às vezes é só um acompanhamento de algo que já existe, né? Então, o raio-x, a questão dos animais idosos também tem todo um melindre, um cuidado que tem que ser tomado, acredito, em qualquer exame, né? é, Mas, até cachorro jovem também, né? é, Eu falei s- dos idosos porque são eles que desenvolvem esses maiores problemas de coluna. mas Mas aí, se você falando, for pensar também em raças jovens, aí tem o Yorkshire, que também desenvolve aí luxação de patela, ruptura de ligamento, Pastor alemão e pastora golden com displasia displasia, displasia. tempororal. Então, são pacientes que, às vezes, jovenzinhos já precisam passar por essa avaliação para poder fazer um tratamento adequado, né? Às vezes um procedimento cirúrgico ou uma sim, medicação de uso contínuo. aqueles spits com luxação de patela. É, as luxações de patela. A gente não pode esquecer dos DASH, né? Não, Os DASHzinhos Com as aí, suas hérnias. essas hérnias, nossa, os, do nada para os de andar. pugs, os pugs também. Os pugs e os bulldogs também a gente está tendo aí uma alta, eu falo demanda, né? Mas um alto número de animais, pugs e bulldogs, que estão vindo aí já com problemas, né? Em parte de hérnia em, Torácica, em região Cervical, cervical. em região tá tendo cervical. bastante problema. Sim. Eu peguei uma fratura de cervical num pug que a gente conseguiu cuidar só com o colar. Só com. Nossa. Ele era agitado, a gente falou, ó. É, normalmente são raças agitadas, né? Não são raças Sim, tranquilas, né? E sim. Então aquela isso coisa já que. complica mais ainda o Sim, porque prognóstico para aí ele conseguir cuidar estava dele, né? correndo e do nada ele parou e ficou com dor, né? Aí o tutor geralmente fala assim, ele estava correndo até agora e do nada ele parou e ficou amuado. Ou pulou do sofá Ou pulou do sofá. e parou de andar. É, E aí o tutor ele fala assim, mas ele só pulou do sofá. Sim, é né, assim que e acontece. normalmente, né, eles já apresentam isso já desde novo, né? Normalmente é um Aham. problema congênito. Por isso que aí vem aquela questão de comprar o animal também de novo. É você ter certeza de onde você está pegando seu animal, ele é um lugar que faz um controle genético, Porque essa de questão da propagação, displasia. de propagação de doenças, né, que vai passando de pais para filhos, né? Se aí você pega um canil que faz um controle adequado, que é, Sim, né, esse melhoramento genético que a gente fala, né? sim. De não deixar com que essas doenças que são pré-existentes de cada raça continue passando para os seus filhos, né, para as próximas gerações, isso é uma forma de você garantir ainda mais um bem-estar para o seu pet quando você vai adquirir ele, seja Sim. por Sim. compra ou seja por adoção, mas é uma forma de não comprar em qualquer lugar, né, comprar em lugares que tenham um cadastro. Então isso você consegue até linkar com a questão de Sim. compra de animais. Sejam animais éticos, né? Que tem ali o controle do CBKC. Porque é justamente É. isso. Eu adquiri o animal em qualquer lugar. Não sabe se vai vir com uma doença, não É, sabe o controle que você vai desconfiem. ter. Sempre Animal muito desconfie. barato, vocês desconfiam. Porque Sim, seu, o OLX barato sai caro. tem um site aí de venda, compra e venda, alguns, que vendem aí. Às vezes é cachorro de 3 mil reais a 500, 700 reais. A pessoa vem toda assim, Comprei um cachorro por 500 reais. pague por 400 reais. Você fica assim,
Então, Então, agora você vai gastar os 7 mil agora cuidando da saúde dele. ai, gente, E olha lá, né? E olha lá ainda. foi muito bom ter vocês aqui hoje. Foi um papo bem legal. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre os assuntos aí da Nossa, tem clínica. tanto assunto, né, pra falar Uma hora ainda. é muito pouco tempo. Eu falei que uma hora era muito pouco. Vou deixar vocês finalizarem a parte de vocês, depois eu vou finalizar pra gente terminar o nosso podcast. Bom, quero agradecer então a Lara pelo convite, por estar aqui nesse podcast. Minha primeira vez fazendo podcast, nunca tinha feito. Achei muito legal. Me convide sempre. Pode deixar. Também quero deixar aqui também, né? Meu nome é Ana, sou médica veterinária, pós-graduanda em cirurgia, estou à disposição, né? E trabalho aqui para a doutora Lara na clínica Bem Mais Pet. Bom, também quero agradecer ao convite. Também minha primeira vez fazendo um podcast, então gostei bastante. A dinâmica é muito legal. E agradeço o convite, os tutores que vão assistir ao podcast depois. E também, meu nome é Pedro Simões, sou médico veterinário clínico, também trabalhando agora com radiologia volante. E sempre parceiro da doutora Lara, agora na Bem Mais Pet. Então, sempre busque um veterinário para fazer um acompanhamento, para receber orientação, na Bem Mais Pet, de preferência. E Procurem a doutora Lara na Bem Mais Pet. e a gente também põe Só um adendo, assim, que é Larissa, mas assim, podem me chamar de Lara. Eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar meu nome. Você vai ter que mudar seu Vou nome. ter. Porque esses dias eu falei assim, gente, quem é Larissa? Alguém veio me falar, você trabalha com a Larissa? Eu, quem é Larissa? É a Lara, né? Não, É Lara pra lá, Lara pra cá, ficou Lara. É Lara, Lara. gente, mas isso é desde a minha infância. Minha mãe colocou meu nome, mas nem ela me chama pelo nome, entendeu? Lá em casa sempre foi Lara. Enfim. É Mas até isso. estranho, porque às vezes quando uma pessoa me pergunta meu nome, eu paro um pouquinho pra pensar. Eu falo, não, vou falar Larissa, depois ela vai escutar todo mundo chamando de Lara. Né? Porque tem essa pergunta, é Lara. E a pessoa fala, mas você não sabe seu nome? Tipo, para pra pensar seu nome, né? Tem jeito, vai ter que mudar. Gente, olha, eu agradeço a companhia de vocês aqui no nosso podcast, Bem Mais Pod. Vamos preparar aí o 3º episódio em breve. E tô muito feliz, muito grata ter vocês aqui comigo, a participarem dessa experiência, que eu acho que é muito importante a gente realmente, formador de conteúdo, né? de informação, Passar a gente precisa distribuir um conteúdo de qualidade aí na internet, né? Então é isso, gente. Obrigada. gente. Mas pode o podcast tá bem mais pet. Tudo que você tudo precisa saber. Os melhores profissionais veterinários de Campinas e região. Tutores atentos no podcast, comunicarinho pelos nossos bichinhos sempre com a Bem Mais Pet. Tudo fica mais tranquilo, vem com a gente no Bem Mais Pod, que seu pet agradece. Com um beijinho